Ocha! You gotta do what? I gotta believe! Parece que eu devo umas explicações. Eu acabei privando todos os vídeos do canal. Digamos que eu fiquei um pouco desanimado, mas agora eu voltei. Voltei pra dar certo e fazer pra valer. Afinal, o que eu tô esperando? É só começar logo isso aí. Sim, bora lá, meu povo. Parappa the Rapper foi criado por Masaya Matsuura e Rodney Allen Greenblatt. Masaya, vulgo Masaya, foi quem fez as músicas e Rodney, ou Rodney, fez a arte do jogo, todo esse estilo, a aparência do jogo no geral. É isso que acontece quando você junta um americano e um japonês pra trabalharem no mesmo jogo. Então, nenhuma droga ilícita foi usada para a produção desse jogo, eu acho. E por que eu tô falando rápido, pra parecer igual propaganda de remédio? O jogo tem o foco em ninguém mais, ninguém menos que... Parappa! Obviamente, que é um cachorrinho e seus outros amigos PJ, um urso, que inclusive é DJ, e sua amiga Kate, que toca baixo e tem um vozeirão, e Sunny Funny, que é uma flor, ensolarada, engraçada. O Parappa tá apaixonado pela Sunny Funny, e o jogo mostra as aventuras malucas e inusitadas. Falando nisso, por que a gente não conta a história logo? O jogo começa com essa cena inicial deles numa lanchonete de boa e de repente chegam os valentões. Os valentões são tão irrelevantes quanto a minha vida. Então quem realmente importa nessa cena é Joe-chan. Joe-chan é um cachorro alto, com voz grossa e 10 mansões que ele aprendeu a construir provavelmente com vídeos do Minecraft de 2014. E ele chega pra defender todo mundo. Acontece que a Sunny gosta dessa atitude do Joe-chan. Ou o Parappa, no delírio da mente dele, pensa isso. Então Parappa chega numa conclusão. Se ele é um herói também, então eu preciso virar um herói. Yeah, I know. I gotta believe! Então Parappa pensa em treinar com ninguém mais, ninguém menos que Son Goku, Mestre Cebola, Chop Chop Master Onion. E assim dá início à primeira fase. You are here to redeem yourself and to acquire skills that are necessary for your goals. Are you ready, young one? I shall give you my best. But first, let's see if you can challenge my right. E o jogo simplesmente te taca aqui, sem tutorial, sem ensinamentos, apenas uma cebola cantando rap. E é isso é cinema. Aí você deve pensar, é fácil, só apertar os botões. Mas não, acredite, não é fácil. A verdade é que Parappa the Rapper é o primeiro jogo de ritmo da história a usar música com videogame, ou seja... muita coisa é meio bugada mesmo. Mas explicando de forma bem breve, a gente tem 4 classificações. Awful, que significa terrível, Bad, que significa ruim, Good, que significa bom, e Cool, que é legal. Pra nossa infelicidade, o modo Cool só é desbloqueado quando a gente zera pela primeira vez. Vai ter que sofrer um pouquinho no Good mesmo. A parte legal é que o jogo valoriza mais improviso do que seguir o ritmo da música de fato. Agora, como você vai improvisar? Se vira, dá um jeito. A minha maior dica aqui é você escutar mais e ver menos. Apertar o botão várias vezes, mas não tão rápido e também não tão devagar. É quase como inventar a própria música, mas com as limitações de um PlayStation 1. E agora chegamos no melhor momento do rap, que é esse aqui. Why don't you follow my words because we're almost done. I make it easier first. I wanna see if you wanna see what it means to be the man with a master plan. Are you the man now?
Fora isso, é uma fase bem simples, muito nostálgica e super importante. Nos apresenta o grande Chop Chop Master Onion, que viria a aparecer em todos os jogos da franquia depois desse. E é simplesmente genial. A primeira fase do jogo, o hino nacional da Sony. Uma curiosidade bem legal é que quando você pega o modo cool, ele praticamente diz: "Ah, mas você é tão bom! Eu vou perder dinheiro com estudantes iguais a você!" E ele destrói seu próprio dojo, provavelmente acabando com sua economia e renda. E eu acabei falando tanto, mas tanto, que acabei perdendo, então bora retentar. E com esses 3 socos finais, a gente finaliza o primeiro estágio de Parappa the Rapper. Parappa, you can go on to the next stage now. Yahoo! All right. E após o Parappa aprender todas as técnicas de karatê com o Master Onion, o que acontece? Nada, exatamente nada. O Joy-Chin fala tanto e todo mundo só se cansa dele. Yahoo! E o segundo estágio já começa assim, todo mundo de boa, tranquilo, até que a Sunny Funny dá a bendita ideia. Day. So what do you guys want to do? E o Parappa, no ápice da inteligência, dá a ideia deles irem pra praia. Mas pra ir pra praia, tem que ter um carro. E o Parappa é um pobre, então ele não tem carro. Então, chega, obviamente, ninguém mais, ninguém menos que o Joy-Chin, que tem um carro. E não é só um carro, é o carro. The Super Stranded Limo 900. E o Joy-Chin é tão humilde que vai deixar toda a turma dar uma volta com ele. Mas as garotas ficam na frente e os garotos ficam lá atrás. Após uma inalação de gás de escapamento, o Parappa começa a delirar e imaginar: nossa, se eu tivesse um carro, eu poderia voar com ele e ainda levar a Sunny pra qualquer lugar. E então, motivado por isso, ele pensa: eu vou tirar a carteira de motorista para levar a minha mulher para todos os lugares. E ele grita a sua frase mais icônica: I know. I gotta believe. You wanna learn how to drive, huh? It's harder than you think it is. If you think you can handle it, try this rap. E assim começa o rap da instrutora Mussolini. Mussarela. É Mussolini. Essa é, provavelmente, uma das fases mais famosas do jogo, por causa de uma certa animação por aí. Enfim, não há nada melhor do que ir na autoescola pra cantar um bom rap e não aprender nada sobre dirigir. E claro, o que é Parappa sem modo cool, red? No modo cool dessa fase, Mussolini simplesmente voa. E é isso, ela voa. Dane-se a física, dane-se Isaac Newton, dane-se Albert Einstein. Voem, galera. Após manobrar um carro que fariam todos os corredores terem inveja, Parappa finalmente consegue a sua carteira de motorista. E agora só falta o carro. E pela primeira vez nos é mostrado o pai de Parappa. E como ele não tem o carro, o que ele faz? Pega o carro do pai e dá o fora! Ele simplesmente brota com o carro e ninguém questiona nada e nem pergunta nada. Todo mundo só aceita que agora ele tem um carro. É isso aí. Eu vou ignorar que a condução dele tá quase matando todo mundo. Vou ignorar, mas tanto faz. E a Sunny Funny diz: nossa, que legal! Será que você poderia me levar pra um lugar bem longe? Isso deixa o Parappa num estado de transe tão grande, mas tão grande, que ele começa a delirar de novo e imaginar ele e a Sunny Funny bebendo champanhe e quase prestes a se beijarem. Mas não se delira quando você tá dirigindo. E quando você tá dirigindo, o que pode acontecer? Você pode bater num caminhão! E ele bate tão forte que vai até pro espaço. E cai que nem bosta no... E agora o carro todo esculhambado, ferrado, amassado, destruído. E o Parappa começa a pensar no pior. Meu pai ainda tá pagando esse carro. O que eu vou fazer? Ele vai me morder.
Mas há uma luz no fim do túnel. Ele chega à conclusão: se eu juntar dinheiro antes de meu pai descobrir, eu vou conseguir pagar tudo. Ou seja... Yeah, I know. I gotta believe. So you want to sell goods at this flea market, eh? You're a new boy, aren't you? I'll tell you right now, the most important thing in selling goods here is not money, it's love. So if you want to sell goods here, come stand next to me. Follow me up. E assim é o estágio 3, no estilo mais reggae possível, com o Master Flash Rello. Esse estágio é um tanto quanto conturbado, mas é aqui onde o Parappa aprende sobre vender ou enganar as pessoas com falsas informações para que elas comprem logo. E em alguns momentos atrás, eles estavam falando sobre como é importante ser gentil e amigável, e agora é só money, money, money. É tudo que precisa. A mente humana muda rápido. Ou melhor, a mente de um sapo e um cachorro mudam rápido. Após trabalho duro, ou enganar as pessoas, Parappa consegue comprar um carro novo. Oh yeah! Agora ele aprendeu que esforço vem do trabalho, e trabalho vem do esforço. E dinheiro é importante. Isso aí, galera. E então, é aniversário da Sunny, e todo mundo vai comprar um presente. E a Kate decide isso de forma mais mortal possível. Joquem-pô. E a Kate ganha o primeiro, ou seja, ela é a administradora. PJ e Parappa decidem, e dão empate. Depois eles tentam de novo, e dessa vez o PJ ganha, porque o Parappa é um azarado. E ele fica responsável pelo bolo, ou seja, algo simples ou difícil, depende do ponto de vista. Vai na loja, né, tem um monte de bolo pra comprar, um bolo gigante, bem caro, mas ele vê, essa aqui é a cara da minha namorada, então eu acho que eu vou levar esse bolo que parece uma flor. Então chega o Joe Chin com o bolo de 545 trilhões de metros, só pra esnobar o Parappa. E é isso, né, gente? O Parappa perdeu. O Joe Chin é muito maior que ele. É maior em basicamente tudo. E eu não quero nem pensar em um que ele é mais maior. E estava tudo perdido. O Joe Chin derruba o bolo na cara do Parappa. E então ele começa a pensar no pior. Na Kate brava. Em toda a sua humilhação. Mas ainda há esperança. Por quê? Porque tem um show de programa de culinária com a Chip Chip, que faz os bolos mais baratos. E Parappa vê isso como uma oportunidade. Então eu vou fazer um bolo. Vou fazer um bolo barato, mas um bolo de coração. E então... Yeah, I know. I've gotta believe. Welcome to Cheap Cheap, the cooking chicken show. Today's dish will be seafood cake, guaranteed to catch her heart. And now, here she is. E aqui estamos, no trauma dos jogadores de Parappa, a fase da galinha, que, pra ser bem honesto, é complicado mesmo. O famoso timing da música é super específico e difícil de acertar. Mas estamos a 2 fases próximas ao final. E essa música é simplesmente incrível. Todo esse jazz eletrônico e o fato da galinha, quando você tá tocando mal, sair da televisão só pra te xingar. Cara, isso é genial demais. Minha maior recuperação. Eu simplesmente ganhei por uma nota. No problem. But how'd you get out the TV? E finalmente, Parappa faz o bolo pra Sunny. E agora, o aniversário tem tudo pra dar certo. E ele finalmente pode descansar também. Tô até com sono. Acho que eu vou descansar um pouquinho. E finalmente, é o grande dia, o grande momento e talvez a grande chance de Parappa de finalmente se declarar a Sunny. Parappa começa a comer muito bolo, tipo, muito bolo mesmo.
Vai com calma aí, Parapa, você tá comendo bolo demais. E a Kate, como uma ótima amiga, resolve dar uma ajudinha pro Parapa, deixando Sunny e ele sozinhos. Ou seja, a grande chance do Parapa, finalmente. E então começa a entardecer, o clima perfeito, o Parapa no ápice, pronto pra se declarar e cagar. Bosta, muita bosta. Ele comeu muito bolo e agora ele tem que cagar. É muito cocô, gente. Muito cocô. E ele começa a delirar vendo banheiros voadores. E a Sunny, não ironicamente, acaba gostando dessa cara séria que o Parapa faz. Ter que segurar a bosta não foi algo tão ruim assim. E então, Parapa resolve ir levar a Sunny pra casa, né? Já que tem que cagar e levar uma mulher pra casa. E começa um dos melhores diálogos de Parapa. Full of gas and light the car up. No, the car needs gas, but Anyway, we have to find a gas station right now. Desesperado por cagar, ele chega no primeiro posto que vê. E quando ele chega lá, ele percebe que estão nada mais, nada menos que todos os seus professores. E todos querem cagar. E agora eles vão competir com um rap pra ver quem usa o banheiro primeiro. O desafio final, pra não cagar nas calças. Ufa, então é esse, o desafio final, o desafio do banheiro, a cagada final. E sabe, eu tava até pensando, cadê o Joey Chin? Vocês não acham estranho ele simplesmente deixar de ser um antagonista do nada? A gente nem tem um rap definitivo entre Joey Chin e Parapa. O jogo constrói toda essa rivalidade e simplesmente do nada decide só ignorar. E essa é uma das fases mais difíceis do jogo, pra ser honesto. Mas nada do que um belo rap não possa passar disso. Após enfrentar todos os seus professores, Parapa finalmente consegue sua recompensa. Uma cagada final no banheiro. Yay! Parapa leva a Sunny pra casa e ao som de uma música que é até meio bobinha, mas cheia de carinho, ele acaba recebendo um convite de uma festa e resolve chamar a Sunny junto. E isso realmente parece um clipe dos anos 2000, com toda essa estética, música, tudo bem diferente e maluco. E então começa a festa final, todo o caminho até aqui. Toda a trajetória de Parapa fez ele chegar até um rapper famoso. Essa fase é tão especial pra franquia e representa algo tão forte. Mas vamos em partes. Essa é a única fase onde o Parapa não copia as palavras do professor. Ele inventa seu próprio rap. E pensando aqui, vocês perceberam que isso é um jogo sobre crescimento disfarçado de jogo de ritmo? Parapa aprendeu a lutar, a dirigir, a trabalhar, a cozinhar e aprendeu a não cagar nas calças. Ele tá crescendo e aprendendo a ser adulto. Eu acho que é isso que torna esse jogo tão especial. E dito isso, eu sei, eu tenho que acreditar! Thank you, everybody. And don't forget, you gotta believe. Thank you. All right, ladies and gentlemen, boys and girls. E assim é o encerramento de Parapa The Rapper 1. Um jogo de ritmo muito bom, muito divertido e engraçado. E pessoal, até um próximo vídeo.